Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre tédio. Tédio, assim. Tédio. Na verdade, tédio, apatia e depressão. E eu queria conseguir falar de preguiça também, porque eu acho que tem uma certa gradação assim nessa interpretação entre que vai do tédio para apatia, para depressão. Mas eu acho que poderia começar na preguiça, se a gente olhasse por um outro lado. Então, para falar sobre isso, eu queria ler a primeira pergunta que estava no vídeo de anteontem, eu acho que é Eu Me Apaixonei Pelo Meu Melhor Amigo. Vou ler para vocês a pergunta aqui, que é a seguinte. Manu, da Tabata Fontes. Manu, podemos falar sobre tédio? Sofro com isso desde que me entendo por gente, talvez reconheço como um dos primeiros sentimentos. Acho também que muito da minha dita depressão e ansiedade vem daí, do tédio. Me pego várias vezes sem saber o que fazer, pensar, com uma vontade imensa de preencher a existência, e isso causa uma angústia enorme, porque sinto que nunca consigo, já estou sofrendo antecipadamente, imaginando o tédio que vou ter em minhas manhãs, sem o dose diária, por exemplo, que tem sido uma tentativa de preenchimento. Agradeço muito por se virar vídeo, e por todo o resto valioso. Bom, mas então essa ideia de que o tédio, a depressão, a ansiedade, tentando preencher a existência, isso me causa uma angústia enorme. Tá, então tá beleza, né? Tá bom. Aí a gente queria ler uma outra pergunta, que eu li essa, lembrei dessa outra, que é mais antiga, mas que tá lá no direct, já tem um tempo. Oi, Manu, tenho 21 anos e queria entender mais sobre apatia. Aí não é tédio, é apatia, né? Vou explicar. Tenho me sentido meio apática a tudo esse ano, em relação a tudo esse ano. Estou concluindo um curso de graduação e já estagiei na área, mas desde criança tinha vontade de fazer outro curso, jornalismo. Passei muito tempo guardando dinheiro e dei início a esse sonho no meio do ano, ainda que fosse mais fácil continuar na profissão em que já tinha noção do que me aguardava, mas nunca fui boa em lidar com esse e se, por isso preferi arriscar. O problema é que coloquei expectativa demais e definitivamente não me encontrei como imaginava no jornalismo, não consigo mais enxergar tanta graça. Pensei que sonhos também são construções, não é? Fico preocupado, pois já tive fases em que chorava todos os dias e não via sentido em nada, tenho medo de voltar a esse estado, mas dessa vez sinto tudo de uma forma diferente. Assisti seu vídeo Uma Vida Qualquer, vou tentar lembrar de botar aqui, e talvez só esteja tendo uma vida qualquer, lendo meus livros, assistindo minhas séries, próximo às mesmas pessoas, querendo continuar onde já estou, no curso que já estava, sem muita ambição, mas queria saber até onde estar apático é normal. Ou melhor, até onde o comodismo é legal, pois tenho medo de estar morta por dentro. Isso soa até engraçado, mas é bem isso mesmo. Ou só estou experimentando a fase dos pós-20 anos, onde as coisas não são tão intensas quanto antes. Parabéns pelo canal, estou indicando para todos os amigos, manda um beijo para a Flor. Bom, essa espécie de apatia, de falta de sentido na experiência, de falta de vontade de buscar e de falar, mas é isso, a vida é isso mesmo aqui e tal, né? Então eu acho que eu li essas duas perguntas, as duas, porque acho que elas, né, se comunicam assim, e acho que é uma frequente, assim, muita gente sentindo assim, mas cara, o que eu tô fazendo? Para que isso tudo, né? O que é esse negócio? Enfim. E ao mesmo tempo uma demanda de você tem que produzir, tem que produzir, tem que fazer. Bom, vamos falar sobre isso? Vamos lá? Bom, o primeiro argumento que a gente poderia usar assim seria pensar lá na história do pêndulo do Schopenhauer. Não sei se vocês já ouviram, que é uma coisa bem, como uma citação bem clássica dele, assim. Eu não sou especialista em Schopenhauer, mas não sou mesmo, mas tem essa ideia de que a vida oscila, é um pêndulo, que oscila, a vida é como um pêndulo que oscila entre a dor, o sofrimento, a dor e o tédio. A dor e o tédio. Então, a gente então tem uma coisa que incomoda a gente consegue se movimentar para modificar isso, e aí então tédio, depois de ter resolvido essa dor, né? Então, tem esses dois estados básicos, assim, dor e tédio. Isso tem muito a ver, se você pensar, com o princípio do prazer do Freud, né? Tensão, diminuição de tensão. Tensão, diminuição de tensão. Então, o prazer seria essa diminuição da tensão, esse movimento de diminuição da tensão. É relativo, né? Não é absoluto, não é sem tensão. É um movimento de diminuição da tensão, né? Para o Freud. É uma coisa, é como se fosse um gradiente, assim, né? Ele é relativo sempre.
Bom, então isso se você pensar, só essas duas coisas, essas duas ideias, se a gente pensar nelas no nosso mundo de hoje, e quais que são os movimentos que a gente faz para encontrar prazer nesse sentido, para encontrar redução de tensão, para encontrar diminuição de dor, diminuição de falta, né, diminuição de incômodo, a gente entende que nossa vida está muito diferente do modelo, talvez, de algum tempo atrás, né? Então, ela está cada vez mais fácil, no sentido simples assim, encontrar a solução para as dores, a impressão de solução para as dores, né? Então, é muito interessante isso. E aí, essa experiência do tédio, então, fica muito mais intensa, né? Você pede uma coisa, você resolve ali e tal. Se fosse falar de dor mesmo, você pede na farmácia o remédio, chega, você não experimenta a dor, você passa por ela, você resolve, toma um Advil, um alívio, sei lá o que você faz. Falando de dor concreta, mas a gente poderia falar de muitas outras dores diversas, que a gente então resolve consumindo coisas, né? Então a gente tem uma espécie de intensificação de uma experiência de tédio. E é engraçado eu ler isso aqui, quando ela fala aqui que ela sempre, o tédio sempre teve presente para ela na vida dela, desde que ela se entende por gente. Fiquei tentando lembrar da minha coisa, assim, eu não me lembro de sentir tédio, eu me lembro de vários vazios, assim, mas eu não chamava isso de tédio, não chamava isso de estar entediado. Eu lembro de criança, né, criança da década de 80, não tinha nada disso que tem hoje, né? Então eu ficava várias vezes olhando para a parede, assim mesmo, horas olhando para a parede, pensando e imaginando coisas. E não era tédio, era uma espécie de vazio com a minha imaginação. E construindo cenas, né? Construindo coisas. Acho que muita gente passou por isso, muita gente que teve infância sem Netflix, sem internet, sem tudo isso. O Martim, hoje em dia está um pouco menos, mas ele se diz entediado com muita frequência. Hoje em dia menos, mas várias vezes ele começa a ver um desenho, ele quer mudar o desenho. E eu falo, por que você quer mudar? Aí ele fala, porque eu fico entediado, pai, então eu quero mudar. Agora parou um pouco isso, mas alguns meses atrás estava bem forte isso. Eu falava, não, vamos tentar ver o desenho, o que é. E aí comecei a fazer com ele um processo de escolha, de falar, antes da gente ligar o Netflix, você vai ter que conseguir saber o que você quer assistir. A gente não pode ligar e olhar o que a gente vai ver. A gente tem que saber que vontade que você tem de ver o quê. Por exemplo, né, uma coisa meio básica assim. Então a gente recortou horários assim, ele pode ver um desenho no período da manhã e dois no período da noite, bem, né, organizado assim, para ele sabe, e aí ele tem que saber qual que ele quer ver antes de pedir para ver. Quando ele fala, eu quero ver um desenho, eu falo, qual que é? Aí ele fala, eu quero ver a Super Hero Girl, sei lá. Aí a gente, beleza, vamos lá ver. Enfim, mas porque senão a experiência de busca fica confusa com o encontro. E aí isso também tem tudo a ver, estamos falando do Freud já, mas agora dá para deslocar para o negócio da neuropsicanálise, que a gente ficou aqui um tempo falando, e que tem tudo a ver com essa sensação de entediamento assim, e de apatia. Mas vamos chegar na apatia já, mas que é assim... lembra que eu falei que a gente tinha 7 sistemas de instintos afetivos, de afetos instintivos, o que seja, mas 7 sistemas, né? Não vou listar eles todos de novo, mas 2 deles são muito importantes para isso que a gente está falando. Um é o da busca, search, né? Buscar, curiosidade, pesquisa, ir atrás de, que é o sistema que faz a gente resolver nossas dores nesse sentido. Então você tem uma falta, sede, então você tem que ir ao mundo atrás de uma água para beber. Bom, tá, esse é um sistema básico. E essa busca, esse buscar libera dopamina na gente. O próprio buscar, a própria ideia de buscar dá dopamina. Então, a busca gera uma sensação de prazer nesse sentido, né, de dopamina. Então, entende? Não é encontrar água, é o buscar a água que gera uma sensação positiva na gente. Então, que tem a ver com a situação do tédio. Se a gente não busca, a gente não tem essa situação. A gente não pesquisa, a gente não vai atrás, a gente não vai em busca de... Várias vezes eu estou em casa e falo, bom, eu vou andar até a padaria para comprar um pão. Aí, mas por que você vai fazer isso? Porque sim, porque eu vou fazer isso, porque eu vou me movimentar para isso e tal. E aí, nesse processo, coisas vão acontecer. Muito idiota, mas é um exemplo. Bom, e aí quando você encontra a água, tem um outro sistema, que é o sistema de satisfação, né? O sistema do prazer mesmo de ter encontrado. Então, esses 2 sistemas atuam de jeitos correlatos, assim, eles estão integrados. Então, um é ir atrás de, o outro é encontrar o que se precisa. Então, quando encontra a água, quando consegue o pão e tal, e come o pão, na hora que come o pão, tem um outro prazer que toma conta do seu corpo, que é o de ter encontrado
encontrado aquilo que vai te dar satisfação. E aí é uma outra coisa. Então, esses dois sistemas, eles estão, assim, funcionando juntos, assim. Que também tem a ver com Freud, em certo sentido, mas, obviamente, né, tem a ver com Freud. Mas, então, a gente parece ter feito uma certa mexida com esses dois sistemas, porque agora a gente tem que buscar muito menos e a gente encontra muito mais índices de satisfação, né, de coisas para consumir que dariam satisfação para a gente. Tem muito menos busca, muito menos dopamina envolvida e muito mais essa satisfação voltando pelos objetos que a gente está consumindo, né? Dá para entender? Sim, dá, né? Como se a gente estivesse no pêndulo do Schopenhauer, apontando ali para uma situação do tédio, que não é exatamente o tédio, mas é do momento que você encontra o que resolve a sua dor, né? Então a gente não para de encontrar, né? A gente não para de encontrar esses índices de satisfação desse encontro, dessas necessidades. O tempo inteiro. Então a gente perdeu o campo do search, da busca, da dopamina, da ida. E aí, uma experiência de entediamento, talvez, nesse sentido que a gente pode chamar de tédio. E aí, mas o interessante disso é que a gente então, uma coisa é falar eu sinto tédio, né? Por não ter vontade de buscar, ou estar aqui meio jogado, esparramado nesse mundo aqui, jogado aqui nesse mundo. Outra coisa é dizer eu estou apático, que já é uma leitura um pouco mais, com uma carga de julgamento um pouco maior sobre você, entende? Então, estou entediado. Não tem nada de errado com você, a princípio, estar entediado. Tem uma coisa, estou meio entediado, vamos fazer alguma coisa aqui. Estou apático, já é um julgamento mais moralizado, dá para entender? Então você está meio apático, já é um pouco mais externo. Então você está olhando para você, se julgando e dizendo, acho que eu estou apático. Apático já está fora da normalidade. Ele apresenta uma certa apatia e tal. É como se a gente estivesse fazendo um diagnóstico quase. E aí a próxima etapa é a depressão, né? Que é o medo da nossa segunda pergunta aqui. Será que eu estou caminhando, isso é normal, a vida é isso mesmo? Ou eu estou caminhando para uma depressão e vou ficar chorando todos os dias da minha vida, como já tive numa fase minha? Né? Então, esse movimento do tédio para a apatia, que já é uma leitura mais pesada, para a depressão, que é um quadro clínico, de fato, né? E aí é interessante como talvez o mesmo movimento leve a tudo isso, dependendo de como a gente olha para ele, de como ele vai se instaurando, à medida que a gente vai olhando, ele vai ganhando peso, vai ganhando culpa, vai ganhando problema, ele vai ganhando, caramba, eu estou apático, não consigo fazer nada, não consigo dar conta da minha vida, não consigo produzir tanto quanto eu deveria, não consigo estar nos lugares que eu deveria, não consigo estar feliz com o meu emprego, não consigo estar feliz com o meu casamento, não consigo estar feliz com a minha família, não consigo, não é? Então a depressão vai ganhando força por esse processo de punição que você vai colocando sobre você, a depressão, melancolia nesse sentido, né? É sempre uma distinção difícil pra gente aqui nesse canal, depressão e melancolia. Tem gente que faz essa distinção de um jeito muito simples, para mim ela é complicada. E aí eu colocaria num outro extremo, como eu disse no começo do vídeo, a preguiça. Antes do tédio tem uma certa preguiça, que é a ponta da apatia ou da depressão e tal, mas no campo positivo. Eu tô com uma preguiça, tô com uma vontade de ficar deitado. É o prazer de estar, né? É o prazer de estar preguiçando, é o prazer de estar deitado num encontro maravilhoso com o seu cobertor, num encontro maravilhoso com a sua cama, ou com nada, ou com a rede do lado de fora, ou com o vento, ou com a música, ou com sei lá o quê. A música já é um pouco diferente, né? Porque a música você coloca e tal, mas com a experiência dos passarinhos que estão aqui lá fora, com o sol batendo ali e tal. Preguiça de sair daqui, preguiça de fazer outra coisa, preguiça de buscar algo que eu não preciso buscar, talvez. E aí, essa experiência parece muito menos relatada hoje em dia. Uma preguiça, está me dando uma preguiça, porque ela parece sem valor, né? Porque se a gente está pensando um mundo de produção, se a gente está pensando um mundo de realização, um mundo que o valor essencial nele é o que você produz, né? Então, que tem a ver com o monetário, o capital. Então, o que você produz é o que vai te viabilizar consumir, para dar conta de resolver o seu tédio, né? Mas, então, do lado de cá, essa preguiça, essa coisa macunaíma que a gente tem aqui, desse lado de cá, ela perde muito do valor. E quase que desaparece no discurso, né? Interessante isso. Mas então, tentando pensar já dá para pensar muitas coisas, né, sobre o nosso modelo atual, né? Será que a gente não consegue olhar para essa nossa vontade de estar como algo positivo? Porque se você não quer se deslocar, se você não quer se deslocar de onde você está, quer dizer que está tudo bem, né? O animal satisfeito dorme, né? Dorme, relaxa, sente preguiça, não se move, não sai. Por que você vai se deslocar se você está bem onde você está?
Aí você é um acomodado, né? Aí você é uma pessoa que não deseja, que não está e tal. Então, esse limite entre o não desejar como algo que é estar bem onde está e o não desejar como o índice de depressão, de alguém que não está com esse sistema, que a depressão está totalmente associada a uma certa falência nesse sistema da dopamina, da busca, né? Aí a gente poderia falar da serotonina, que é uma outra situação, né, para depressão, mas alguém que não quer buscar, né? Alguém que não está a fim de buscar. Mas se você não está a fim de buscar, talvez não seja porque tem um problema no seu sistema de busca, talvez seja porque você está bem onde você está. Essas diferenças não vou ser eu que vou te dizer o que tem de errado ou não. Essas são escolhas da sua vida que você vai ter que ir percebendo, que vão gerar coisas, né? Que vão gerar situações, que vão gerar impressões de si e ideais de si, e experiências de si, e onde é que você vai se colocar e negociar com você mesmo e com o mundo que te demanda tudo que demanda. Então isso é muito delicado e é um processo de aprendizado da vida de cada um, assim, né? Quanto que cada um vai precisar buscar, de quanto, em que fases, também tem fases. Eu, por exemplo, no meu ano que vem, eu só penso que eu quero ficar quieto, parar, ler e ficar quieto. E eu estava falando exatamente isso ontem na minha análise. E eu falei, mas eu não acho que tenha nada de errado comigo. Eu só estou bem, eu acho, no lugar onde eu estou. Eu quero ficar quieto, eu quero ficar lendo, cozinhando, comendo com as pessoas, ter tempo para olhar para a cara do meu filho, conversar com ele, ouvir, ter tempo para ficar com a Flor, ter tempo para estar. E isso não é nenhum sinal de depressão. De jeito nenhum. É claro que no meio disso eu vou sentir falta de produzir coisas, mas, né, isso é talvez mais próximo da preguiça e tal. Mas é a preguiça que parece um erro nesse nosso mundo de produção. E tudo isso se interrelaciona, sabe? Mas essa equação, como que você vai modular ela, é da sua experiência, da sua vida, da sua construção narrativa, da sua construção de existência, né? E que entra em muitos níveis, químicos, físicos, biológicos, ideais, narrativos, mitologias contemporâneas, mitologias neoliberais, né? Relações, amores e profissões e tudo isso. Então, não tem uma resposta fácil para isso, mas acho que tem um panorama bom para pensar nisso tudo. E sabendo que talvez não tenha um preto ou branco, que aqui virou depressão, aqui é apatia, aqui é tédio, aqui é preguiça. É um gradiente de interpretação, de experiência e de interpretação, da sua própria interpretação de si, da sua própria experiência de estar em si na sua vida, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer hoje. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém, realmente. Comenta aí embaixo, por favor, comenta aí embaixo, se quiser, claro. Leia os comentários, que são incríveis sempre. Muito obrigado pelos comentários sempre. Manda perguntas aí por baixo ou pelo meu direct no Instagram, se quiser que só eu leia. E aí a gente continua. Amanhã eu volto com mais um vídeo, mais um Dose Diária, nossa etapa final do Dose Diária. E é isso, obrigado, até amanhã, bom dia para vocês, tá bom?